parece que estão tentando compensar os erros que cometeram nos jogos do Bahia. A CBF colocou um árbitro para poder compensar esses erros, Rasta. 2 gols legítimos do Cuiabá foram anulados e foram mal anulados. E aí, Rasta, esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo, eu sou o Veloso e vou falar do fiasco do Bahia na Fonte Nova. Teve mais uma chance para poder sair da zona de rebaixamento e mais uma vez o Bahia faz merda. Mais uma vez o Bahia consegue fazer uma apresentação bizarra, bizonha, sai com um 0-0 no placar e sai no lucro porque o Cuiabá foi roubado em 2 lances, 2 gols mal anulados, onde ficou muito claro que a CBF está tentando compensar os 3 erros absurdos que eles cometeram nos jogos do Bahia. Que não acabou resultando em prejuízo para o Bahia, já que o Bahia ganhou do São Paulo, mas teve erro de arbitragem, mas contra a equipe da Juventude e contra o Flamengo, onde eles operaram o Bahia, eles viram toda a repercussão nacional que teve com aquela barbaridade que fizeram com o Bahia, aí colocou um árbitro dessa vez para fazer o quê? Para compensar. Mas mesmo compensando, o Bahia não se ajuda. O Bahia não jogou futebol. O Cuiabá parecia que estava jogando em casa, parecia que estava jogando na Arena Pantanal, estava muito à vontade no jogo e se não fosse a arbitragem, teria saído aqui de Salvador com um triunfo com T maiúsculo, pelo menos 2-0 no placar, porque o Bahia no primeiro tempo não jogou absolutamente nada. E eu não entendo como é que esse time que tinha passado 7 jogos sem perder e simplesmente de um dia para o outro esquece de jogar futebol, esquece de tudo que fez nesses 7 jogos e volta a ser um time medíocre. Parece que o Bahia é o Bahia do Dabove, parece que o Bahia é aquele Bahia dos últimos jogos do Dado Cavalcante, parece que é o Bahia do Mano Menezes. O time não tem raça, cadê aquele resgate da alegria, da confiança? Cadê aquele Bahia que começou com o Guto Ferreira, envolvendo a torcida totalmente diferente, comendo os adversários? Cadê aquele Bahia, Rasta? Não existe mais. Parece que apagaram o HD dos caras e colocaram um outro todo novo e sem qualidade, porque o que o Bahia está apresentando nos últimos 2 jogos é mediocridade, não é futebol. Contra o Sport, fora de casa, já foi uma partida horrível. E dentro de casa, diante de sua torcida, diante de 19 mil pessoas, apresenta a mesma coisa ou pior. Eu acho até que foi pior. Porque no jogo contra o Sport não houve interferência da arbitragem. Foi um 1-0 legítimo. Nesse 0-0 contra o Cuiabá não foi um 0-0 legítimo, foi roubado. O Cuiabá foi roubado e é bom que se diga quando também é erro que nos favorece, porque senão a gente pode ser acusado depois de achar bonito quando os erros de arbitragem nos favorecem e ficar bradando quando os erros nos prejudicam. Não vou ser essa pessoa. Eu vou criticar quando nos favorecer e quando não nos favorecer. O Bahia foi favorecido pela arbitragem e claramente de propósito. Sabe por quê, Rasta? Porque quando você vê a linha de impedimento que foi traçada no primeiro gol do Cuiabá que foi anulado, você vê claramente que a bola já saiu do pé do jogador e aí é traçada uma linha onde o vermelho fica milimetricamente na frente do azul, mas a bola não está no momento que o jogador está tocando nela e sim já saiu do pé do jogador. Então aquilo ali é de se estranhar muito. Eu não sei se aquilo ali é o correto. Se o correto é traçar a bola quando a bola está ainda tocando no pé do jogador ou aquele milímetro depois que ele sai do pé do jogador já não poderia ser utilizado. Eu acho que não. Eu acho que deveria ser no momento que o jogador toca na bola, faz realmente o passe, que deveria ser traçado a linha e, para felicidade do Bahia, o juiz deu uma compensada, mas mesmo assim o Bahia não melhorou.
mesmo assim o Bahia não acordou, mesmo assim o Bahia continuou sendo lerdo em campo, parado, só observando o time adversário jogar. O primeiro tempo terminou no lucro e no segundo tempo a gente voltou com a mesma formação. O senhor Guto Ferreira tem algum problema com o Índio Ramírez, porque não é possível que a gente está precisando ser ofensivo, a gente está precisando mostrar poder ofensivo e a gente vê claramente que nós não temos um meio do campo que está funcionando com Danielzinho e com o Mugni, e o Guto Ferreira mantém o Índio Ramírez no banco. Para que vai renovar com um jogador que não vai ser utilizado? Para que a gente vai querer comprar um jogador que não vai ser utilizado? Para que Guto Ferreira quer Índio Ramírez? Porque claramente a gente precisava de um jogador com as características do Índio Ramírez para poder apoiar o Rossi, que entrou muito bem no segundo tempo, que já deveria ter entrado logo no intervalo, já que não estava funcionando o que o Bahia tinha em campo naquele primeiro tempo. Já tinha que voltar para o segundo tempo com 5 modificações. Com umas 5 modificações. O Rossi entrou vibrante, mudou a cara do time. Quando o Rossi entrou, lá nos 15 minutos mais ou menos, o time foi outro. E curiosamente, quando o senhor Rodriguinho entrou, eu falei, pronto, agora é que o Bahia não vai para lugar nenhum mesmo. E pelo visto não. O Rodriguinho entrou muito bem, por incrível que pareça, entrou muito bem, tirou o Danielzinho que não estava ajudando em nada. O Mugni era outra que não estava ajudando em nada, e aí o Bahia foi outro time. O Bahia começou a agredir a equipe do Cuiabá, começou a melhorar. Por que não fez isso logo no intervalo, já que o Bahia não estava funcionando no primeiro tempo? Não, ficou esperando. E quanto mais o tempo passa, mais o Cuiabá vai vendo que não tem mais condições de atacar o Bahia e se fecha. Começou a se fechar, começou a ficar ali esperando o fim do jogo e pronto. E o Bahia, que não sabe jogar contra equipes retrancadas, não encontrou o caminho do gol. Depois dos 15 minutos, depois da entrada do Rossi, mais precisamente, foi outro time. Poderia ter sido melhor se o senhor Guto Ferreira tivesse coragem de colocar o Índio Ramírez nesse jogo, porque o Danielzinho junto com o Patrick e o Mugni não estava fazendo absolutamente nada, ainda estava atrapalhando. Eu vi um Bahia ridículo no primeiro tempo, saindo vaiado pela torcida, pelos 19 mil corajosos que foram Fonte Nova, apoiou o time durante o jogo inteiro e vaiou na hora certa, na hora que tinha que vaiar. Vaiou no final do primeiro tempo e vaiou no final do segundo tempo com muita justiça. Se é com essa postura aí que a gente vai jogar nos próximos jogos, infelizmente o nosso destino já está traçado. Nós estamos na zona de rebaixamento e vamos permanecer aí até a 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. No segundo tempo, depois dos 15 minutos do segundo tempo, até melhorou, mas ainda assim não foi suficiente para poder furar o time adversário. Um 0-0 que na minha concepção não foi justo, mesmo falando que não existe justiça no futebol, mas houve uma interferência grave da arbitragem que tentou compensar o Bahia pelos 3 erros gravíssimos que cometeu lá atrás, e ainda assim o Bahia não aproveitou. Não aproveitou e pior para o Bahia. Agora no próximo jogo, nós não vamos ter o Juninho Free Fire, o Juninho Capixaba, que voltou a jogar mais adiantado, até tentou fazer alguma coisinha, mas já tomou o 3º amarelo, já não vai participar do próximo jogo, e se eu não me engano ele já não participaria mesmo, porque ele é jogador do Grêmio. Se eu não estiver enganado, ele já não seria utilizado mesmo nesse jogo contra o Grêmio, então foi até acertado ele ter tomado mesmo esse cartão amarelo, porque ele já limpa os amarelados para o próximo jogo. O Bahia que está cheio de jogador amarelado, o Gilberto não jogou nessa partida e fez muita falta, se bem que a gente não pode ter certeza de que ele fez muita falta, porque como o meio do campo estava muito ruim, quem garante que ele ia receber bolas lá na frente? Quem garante? Eu só vi o Cuiabá jogando no primeiro tempo e o Bahia, só na metade do segundo tempo em diante, é que conseguiu apresentar algum futebol para um Cuiabá que sinceramente não tem nada de espetacular, não tem nada de excepcional, não tem nada para dizer assim, nós jogamos com um time duro. Não jogamos, e agora pegamos uma equipe que, ainda que a gente possa dizer que é um pouco melhor que o Sport, não é o suficiente para a gente tomar o sufoco que a gente estava tomando no primeiro tempo e precisar de erros de arbitragem para não sair desse jogo
tomando 2 cocos na sacola. É ridículo o que a arbitragem está fazendo com esse campeonato e o que fica claro é que não temos um campeonato justo. Existe interferência externa para decidir quem será rebaixado e quem vai permanecer. Será que também não tem interferência externa para saber quem é que vai para a Libertadores e quem é que vai ser o campeão? Não sei, mas desconfio de que também haja. Enfim, agora é esperar o próximo jogo e ver o que é que esse time vai fazer para reagir, porque até então não aconteceu. Bora Bahia, bora Barruts, Veloso fui.